Vamos abrir então a nossa Bíblia, Isaías capítulo de número 40. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro é esse, Isaías 40, versículo de número 3. Isaías 40, versículo de número 3. Isaías é fácil de você encontrar, logo depois dos Salmos, profeta maior, a gente encontra rápido. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? E agora, amados, lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 3, Lucas 3, versículo 2, Lucas 3, versículo 2, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Amém? Deus te abençoe nesta manhã e ministre, fale ao seu coração e à sua vida. Amém? Queremos dar também as nossas boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que porventura estão vindo hoje pela primeira vez aqui à igreja, ao culto. Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo. Deus abençoe você. Irmãos, nós estamos com esse tema de Abacuque 2,14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como
as águas cobrem o mar. Hoje, irmãos e irmãs, queria compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da história e da vida de João Batista. Esse homem cooperou para que a glória de Deus pudesse se manifestar. O profeta Isaías, muitos anos antes do nascimento de Jesus, declarou: todo vale será aterrado, os montes outeiros serão aplainados, caminhos tortuosos endireitados, e os escabrosos serão aplanados. Isaías estava dizendo que Deus iria preparar um tempo. Não seria um caminho difícil de ser percorrido. Não seria um caminho geograficamente difícil de ser vivido e experimentado. Olhe para o relevo de Petrópolis. Petrópolis é cheio de montanhas e vales, não é assim? Deus estava dizendo que no mundo espiritual Ele iria tirar todos os obstáculos. Que no mundo espiritual Ele iria tirar todos os empecilhos. E Ele iria criar um caminho para que Deus manifestasse a sua glória. Deus manifestou a sua glória por meio de Jesus. Toda a carne o viu. Toda a carne naquele tempo viu. Né? Toda a carne o verá. Veremos o Senhor. Mas João Batista é esse homem precioso, maravilhoso, extraordinário, que prepara, que contribui para preparar o caminho do Senhor e manifestar a sua glória. Recebeu esse nome de Batista por causa da sua atitude. Quando ele ouve a voz de Deus, ainda lá no deserto, ele sai, começa a percorrer a circunvizinhança ali, as regiões do Jordão, e então começa a batizar pessoas como símbolo de arrependimento. Esse homem, irmãos, tem experiências profundas com Deus. E é um homem de muitas qualidades. Desde o útero de sua mãe já foi visitado pelo Espírito Santo. Vocês lembram? Quando Isabel, sua mãe, ainda grávida, recebeu a visita de Maria, grávida também de Jesus. E quando Maria a cumprimenta, a saúda, Isabel responde: que me vem, que honra é esta que eu estou recebendo de ser visitada pela mãe do meu Senhor, porque a criança no meu ventre estremeceu. Ela naquele momento ela diz que se encheu de alegria e que foi visitada pela presença do Espírito Santo. O Senhor Deus visitou a João Batista desde o seu útero, desde o ventre de sua mãe. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa interessante. Muitas das nossas dificuldades, irmãos e irmãs, sentimentos de rejeição, medo, abandono, né? E algumas dificuldades que a gente às vezes tem na nossa alma, na nossa área sentimental, emocional, elas vêm desde o útero, elas vêm desde o tempo em que nós ainda estávamos no ventre de nossa mãe. Mas olha como Deus é maravilhoso, que Deus pode nos curar, que se Ele curou e visitou João Batista desde o seu ventre, Deus também pode nos curar, abrindo novas portas e abrindo novas oportunidades para nós. Amém, amados? Você crê nisso? Bem, João Batista é esse homem que abriu mão do sacerdócio, da função de ser sacerdote no templo, para viver nos desertos. Ele abriu mão de uma roupa maravilhosa, que ostentava religiosidade e santidade, para colocar sobre si uma roupa de camelo, feita de pele de camelo. Ele abriu mão da alimentação que ele poderia receber no templo, como sacerdote. Ele tinha um status, ele tinha uma função, ele poderia ser muito respeitado, mas ele preferiu abrir mão daquela classe que não estava andando alinhada com o Senhor, para ir para o deserto, para viver com uma outra roupa, para ter uma alimentação diferente, porque comia gafanhotos, comia mel, andava com um cinto de couro. E isso, irmãos, isso também tem um caráter profético, isso também sinaliza algo para a nossa vida. Ele abre mão da roupa sacerdotal para se vestir da roupa de camelo. E o camelo era considerado um animal imundo, e também muito hostil.
Era uma forma de confrontar a religiosidade daquele tempo presente na vida dos sacerdotes e dizendo assim, olha, eu não quero ser como vocês, porque vocês são assim. É como se estivessem vestidos de camelo. Aquele cinto de couro representava o jugo do pecado, assim como os bois recebiam aquele jugo que os oprimia no trabalho, assim João tem um cinto de couro que também o aperta para falar um pouquinho do jugo do pecado que os homens precisavam ser livres deles. Comia gafanhotos no lugar da alimentação que os sacerdotes tinham. E por que o gafanhoto? O gafanhoto era considerado no Antigo Testamento aquele que traz uma desgraça enorme, é o devorador. Mas para dizer que o Senhor é Deus de restituição, para dizer que o Senhor é Deus de milagres, João Batista comia gafanhotos para anunciar e dizer que o Senhor era poderoso sobre aqueles que causavam estragos. Você consegue perceber? Ele se alimentava de mel, lembrando a terra prometida, lembrando o maná que vinha dos céus. Assim João Batista ia viver. Mas não se alinhou com os sacerdotes daquele tempo. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, é chegado o tempo, então ele sai do deserto e vai para a beira do Jordão e começa a anunciar uma palavra. E essa palavra de João era muito dura, porque ele dizia assim, raça de víboras, quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. E mesmo tendo uma palavra muito incisiva e muito dura, ele reunia multidões. Veio debaixo do poder e da unção de Elias, a mesma unção que estava sobre Elias, estava sobre a vida dele. Veio para unir os corações, veio para gerar mudança, transformação, veio para manifestar a glória de Deus. Deus está nos chamando, irmãos e irmãs, para que nesse tempo nós também possamos ser homens e mulheres que preparam o caminho do Senhor para a manifestação da glória de Deus. Amém? Quantos desejam ser canal de Deus aqui, para verem a glória de Deus sendo manifesta nos nossos dias, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esta cidade? Você crê nisso, irmão e irmã? Porque Deus vai manifestar a glória dele, a terra se encherá do conhecimento do Senhor a partir da minha vida e da sua vida também. E Deus deseja realizar isso. Como que ele faz? Quais são as características que a gente encontra na vida de João? A primeira delas, a mensagem de João, é uma mensagem de arrependimento e de mudança. Irmãos e irmãs, a gente não pode falar do Evangelho de Jesus sem a gente falar de arrependimento. João inicia o seu ministério falando de arrependimento. Jesus inicia o seu ministério falando de arrependimento. Quando Pedro prega a palavra em Atos dos Apóstolos, e muitos são cheios do Espírito Santo, ele também fala de arrependimento. As cartas do apóstolo Paulo tratam, a maioria delas, de arrependimento. Arrependimento, irmãos e irmãs, é por demais necessário para nós. Não manifestaremos a glória de Deus, não prepararemos o caminho do Senhor, se não houver em nós um espírito arrependido e quebrantado. Era um tempo de mudanças. O ambiente estava sendo mudado, porque logo após João Batista vem Jesus. Ele é aquele que prepara o caminho do Senhor. Os corações estavam sendo trabalhados por meio da palavra e do ministério de João Batista. Há um mover acontecendo no mundo espiritual, um mover na terra e no céu, para que Jesus se manifeste no tempo certo, na hora certa, no momento correto. Por isso que Isaías declara, os vales serão aterrados, os montes serão aplainados, haverá um caminho para que o Senhor pudesse passar. Preparem o caminho do Senhor e a glória se manifestará. E ele começa tratando da questão do arrependimento, dizendo, todos precisam viver
um tempo de arrependimento e permanecerem com os corações quebrantados diante do Senhor. Porque o arrependimento, irmãos, não poderia ser alguma coisa assim só falada. O próprio João Batista diz que eram necessários sinais, frutos dignos de arrependimento. Se o meu arrependimento não gera mudança na minha vida, se o meu arrependimento não gera transformação, se não me leva a um caminho diferente, na verdade, é bem provável que eu ainda não vivi um arrependimento. Junto com a necessidade de frutificação, João Batista fala, com uma palavra de juízo, ele diz, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada. Então há uma necessidade de arrepender-se e mostrar os sinais de arrependimento por meio de uma frutificação. Arrependimento, irmãos e irmãs, é dom. Falava pela manhã. É dom de Deus, vem do céu. Arrependimento não é produzido pela minha carne, e nem mesmo, irmãos, pelo meu espírito. Vem de Deus, do Espírito de Deus. É o Espírito que nos revela e nos mostra a vontade de Deus. É o Espírito Santo que vem e nos mostra, nos revela o nosso pecado. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, maior vai ser a revelação de áreas da minha vida que precisam ser tocadas e transformadas pelo Senhor. É dom de Deus, vem de Deus. Quando eu me quebranto, quando eu quero escutar a voz do Senhor e me aproximo dEle, o Senhor vem e me visita para gerar em mim, em meu coração, algo novo, arrependimento. Lembra de Davi? Davi, depois do seu pecado, se coloca diante do Senhor e se arrepende. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Se você ler o Salmo 32, também o Salmo de número 51, você vai ver como que é o arrependimento verdadeiro. Porque Davi se prostra, Davi sente dor, Davi sente angústia, Davi teve a necessidade de falar, de confessar o seu pecado a Deus. Ele não conseguia mais calar, mas ele precisava se arrepender e confessar e declarar isso para poder ser livre e receber de Deus seu perdão, sua graça, seu cuidado. Por meio do arrependimento, somente por meio do arrependimento podemos experimentar uma nova vida. Se eu digo que me arrependo, mas continuo vivendo os mesmos atos e da mesma forma, eu posso ter vivido um remorso, mas não um arrependimento verdadeiro como o Senhor deseja e quer. Deus quer nos levar a um tempo de arrependimento profundo, amém, irmão? Como João Batista falou ao povo, que era necessário o povo ter mais compaixão e não ser egoísta. Como ele falou aos cobradores de impostos, que era necessário deles pararem de ser corruptos para andar na verdade e na justiça. Como ele falou aos soldados daquele tempo, até soldados romanos iam após João Batista. Ele reunia multidões, porque iam os sacerdotes para ver, iam o povo, iam os cobradores de impostos, iam até os soldados romanos para ouvir de João, e a palavra dele era uma palavra de arrependimento. E dizia aos soldados, não maltratem a ninguém, hajam com paz, sejam gratos pelo soldo de vocês, não deem mau testemunho ou falso testemunho, mas andem e caminhem pela verdade. Quando eu me arrependo, eu coopero para preparar o caminho do Senhor e ver a manifestação da glória de Deus no meu tempo, nos ambientes que eu frequento. Vocês entendem, irmãos, isso? Há uma necessidade de nós, como igreja, estarmos diante do altar do Senhor. João Batista, ele não anuncia apenas arrependimento. A palavra dele era uma palavra de arrependimento, mas a sua vida nos toca com mais algumas coisas. A vida de João Batista era uma vida que apontava para Jesus. A vida dele era tão semelhante à do Messias esperado, que as pessoas perguntavam para ele assim, você é o Messias? Você é o profeta que nós estamos esperando, aguardando? E ele dizia assim, está chegando alguém
que é mais importante do que eu, que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No Evangelho de João, há um relato em que João Batista, ao ver Jesus, e é bem provável que João Batista tenha conhecido a Jesus, eles eram primos, conhecido a Jesus em algum momento, mas ele passou muito tempo no deserto. E outra, João Batista não sabia que Jesus era o Messias, mas quando vê, o Espírito Santo revela. E ele pode dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inclusive, alguns dos discípulos de João Batista começam então a seguir a Jesus, porque a vida de João Batista apontava para o Senhor. A grande questão é, a minha vida aponta para onde? Ou a minha vida reflete quem? Será que eu em minha vida estou conseguindo revelar Jesus e manifestar a glória de Deus? Qual é a imagem que nós como igreja estamos passando? Porque a sua vida deve ser uma vida que glorifica a Deus e exalta a Deus. O nome do Senhor deve ser glorificado, tributos devem ser dados a Deus a partir da nossa vida e da nossa existência. Precisam ver as nossas boas obras e assim glorifiquem ao Pai que está nos céus. Sua vida aponta para quem? Seu rosto aponta para quem? Fala de quem? Há paz sobre você, há sinais do Filho de Deus sobre você. Pessoas veem em você a presença de Deus, percebem em você a presença de Deus. Porque a glória deve ser dada a Ele. E João tinha uma preocupação muito grande com isso. Que ele não queria receber de maneira alguma glória. Ele não queria receber de maneira alguma qualquer tipo de louvor. Pelo contrário, ele queria dar a glória a Deus. A minha vida deve glorificar a Deus. Por mais importante que você seja, por mais estratégico que você seja no reino, sua vida precisa glorificar a Deus. Glorificamos a Deus como quando damos frutos. Amém? João, capítulo de número 15, versículo 8. Pode colocar para a gente, Fábio? João 15, 8. Quando eu frutifico, eu dou glórias a Deus. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, em que eu dê muito fruto, e assim me tornarei discípulo do Senhor. Amém, amados? O nome do Pai também é glorificado quando nós realizamos a obra de Deus. João 17, versículo 4. Pode colocar para nós? João 17, 4. Jesus, é a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Eu dei glórias ao teu nome, realizando a tua obra. Então, irmãos e irmãs, quando você dá frutos, quando você realiza a obra de Deus, você está glorificando o nome do Senhor. Quando adoramos de todo o nosso coração, nós estamos glorificando o Senhor. Então, a minha vida precisa apontar para Jesus, e é isso que João Batista faz. Ele não quer a glória, ele não quer a honra, mas a vida dele aponta para Jesus. Nisto é glorificado o nome do Senhor. Então, a nossa vida precisa ser um testemunho vivo da glória de Deus. O que há em você vem dele. O que você se tornou vem dele. O que você é hoje vem dele. O que você tem hoje vem dele. Ele precisa ser glorificado. Ele é maior do que nós. Que ele cresça e a gente diminua. João batizava com água. Hoje, Jesus nos batiza com o seu Espírito Santo. No momento em que nós estamos sendo batizados nas águas, Ele ministra a nós graça e o seu Espírito se faz presente. Ele nos batiza com o seu Espírito Santo. E a gente vê por parte de João aqui uma rendição e uma entrega extraordinárias. Tu vens a mim para ser batizado?
mas eu é que careço de ser batizado por ti. Então, irmãos e irmãs, caminhando para o final, primeiro, eu preciso manifestar a glória de Deus aonde eu estiver. Se eu me quebrantar, me arrepender, o Senhor vai encontrar em mim um caminho preparado para a manifestação da sua glória. A minha vida precisa sinalizar o reino e apontar para Jesus. Assim como Jesus dizia, quem vê a mim vê o Pai, quem olha para você precisa ver Jesus em sua vida. E por último, irmãos e irmãs, sabe o que me chama a atenção na vida de João e que fez dele um moço que manifestava a glória de Deus? É a sua postura em relação ao pecado e à obra das trevas. Isso é um assunto para a gente continuar falando da vida da igreja, na vida da igreja. Mas nós precisamos ser homens e mulheres muito bem posicionados. João Batista é esse homem que manifesta a glória de Deus porque ele é muito bem posicionado. O que é pecado, o que é errado, o que não é certo, não é certo. E hoje nós estamos vendo o tempo do quê? O errado passou a ser certo e o certo agora passou a ser errado. E aí os errados somos nós. Mas João Batista ele foi extremamente corajoso, ungido, cheio de Deus, quando se levantava contra os sacerdotes do seu tempo, até mesmo contra os soldados romanos, a postura deles, contra os cobradores de impostos e até mesmo contra o governador Herodes. Porque João Batista morre, perde a sua cabeça, porque ele se levanta contra o governador. Ou seja, esse homem é tão fiel a Deus, que ele não se importa de perder a sua vida, contanto que ele defenda a mensagem do Evangelho. Herodes tinha um caso com a mulher do irmão dele. João Batista vai lá e diz assim, não pode. Mas eu sou o governador, eu sou a autoridade. Diante dos céus você não é nada, não pode. Herodes vai se casar com Herodias, que era a mulher do irmão dele, Filipe. E ele se casa com ela. E João Batista se tornou um confrontador dessa atitude. Que coragem! Eu e você precisamos ser igreja nesse tempo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós somos homens e mulheres que nos posicionamos. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se posicionou. Você não ficou em cima do muro, então hoje eu não posso permanecer em cima do muro. Assim como Jesus se manifestou para destruir as obras das trevas, eu e você estamos sendo chamados para ser um obstáculo, para ser uma barreira, para ser um instrumento nas mãos de Deus para destruir as obras das trevas. Coloca aí para a gente, Fabinho, eu quero ler com você Efésios capítulo de número 5, versículo de número 11. Efésios 5, 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém, amados irmãos? Não sejamos cúmplices, mas antes o quê? As reprovemos. João Batista vai seguir o mesmo caminho de todos os profetas do Antigo Testamento que foram mortos. Ele também é morto e assassinado, é assim como Jesus, que morre pelos nossos pecados. E todos aqueles irmãos e irmãs, como disse Pedro, que quiserem nesse tempo viver uma vida piedosa na presença de Deus, padecerão perseguições. Mas seja você um homem ou uma mulher corajoso, corajosa. Não entre por esse caminho de tudo é relativo, tudo pode ser feito. Não seja você assim. Eu não estou convidando você para ser um cristão fanático religioso, pior sentido da palavra. Nem tão pouco estou chamando você para ser uma pessoa de postura radical. Mas eu estou dizendo que você precisa ser um homem que ama Deus, que ama Jesus, que ama a sua igreja e que ama a sua obra na terra. Você precisa ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor nesse tempo.
Eu não digo para você ser um radical, mas eu digo que você precisa ter raízes em Deus. Você precisa ter raízes fundas, profundas no Evangelho de Jesus. Porque quem é assim, não é levado por qualquer vento de doutrina, sendo levado de um lado para o outro, mas antes tem a sua vida firmada no Senhor. Amém? Manifeste a glória de Deus aonde você estiver. João Batista ouve a voz do Senhor no deserto. É chegado o tempo, meu filho, vai. E ele começa com a palavra de arrependimento, onde muitos são levados a um arrependimento verdadeiro, onde houve mudança no coração e puderam receber a Jesus. Onde naquele tempo ele se posiciona para apontar o Messias, para apontar o Senhor. Ele não se preocupa com ele mesmo, antes que o nome do Senhor seja glorificado. E ele é um moço que se posiciona contra o pecado. Não dê as mãos ao pecado, seja você uma pessoa que vive em santidade diante de Deus e oriente outros a fazer isso. Saiba, irmão e irmã, que todas as vezes que você abre mão de um pecado, de uma prática, que você se arrepende de todo o seu coração, você está abrindo um caminho para a manifestação da glória de Deus na sua vida e está cooperando para o crescimento do reino de Deus. Todas as vezes que a gente diminui, que a gente se abaixa, que a gente se prostra, para que a glória de Deus seja revelada através de nós, outros são alcançados e visitados pelo Senhor. Eu e você como igreja, nós somos luz do mundo. E a luz do mundo não pode ser colocada debaixo do móvel, debaixo da cama, mas antes ela é colocada num lugar alto. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão seguindo seus passos, atitudes. Elas estão se observando. E se elas verem Jesus através de você, a glória de Deus se manifestará na vida delas. Amém?